Seu nome completo. Meu nome é Rosângela da Silva Azevedo. E onde você nasceu? Nasci em Nova Iguaçu, aqui mesmo, pertinho, no bairro de São Benedito. Você nasceu em maternidade ou em casa? Em casa. Da família de 7 filhos, a única que nasceu em casa fui eu. Mais velha? Eu sou a segunda. Sou a mais velha das mulheres, né? Que primeiro veio um menino e a segunda veio eu. E por que você nasceu em casa? Olha, assim, uma época de muita dificuldade aqui na Baixada. Meu pai era militar e eu nasci num dia que ele estava de serviço. Minha mãe morava bem aqui, ali no São Benedito, na boca do mato, né? Vamos dizer assim. E tinha dificuldade de locomoção. Na tardezinha, ele não estava em casa e eu vim, né? Não deu tempo, a parteira, que foi maravilhoso, né? Eu gosto muito dessa parte da minha história e ter nascido pela mão de uma parteira, uma pessoa que era parteira, era rezadeira, era tudo isso. Eu acho que é por isso que eu sou, assim, o que eu sou, né? Eu me considero uma pessoa muito resistente, vamos dizer assim. E qual a data do seu nascimento? Dia 20 de dezembro de 1955. Qual o nome dos seus pais? Eunice da Silva era minha mãe e Tupinambá da Silva era o meu pai. Você falou que seu pai era militar. Ele era militar. Qual a instituição? Era a Polícia Militar do Rio de Janeiro. Na época, o Rio de Janeiro não, era Guanabara, estado da Guanabara, né? Hoje é Rio de Janeiro, mas naquela época a capital do país ainda era o estado da Guanabara. Aqui. Então ele era da Guarda Nacional, não sei, assim. Uma história meio louca dele, e logo após ele teve os problemas lá, o problema da ditadura, né? Em que ele foi exilado aqui dentro mesmo. Foi uma tentativa de dar sumiço, mas ele conseguiu voltar. E uma história muito louca mesmo. E sua mãe, ela trabalhava? A minha mãe era do lar, mas era assim, igual eu faço hoje, né? Sempre trabalhou por conta própria. E também era uma conselheira espiritual, né? E se reunia muito com as mulheres, muitas questões de violência, mulheres negras, né? Por conta dessa coisa dela, da consulta, essas coisas assim. Então, ela tinha mais, o foco dela era mais casa, mais, entendeu? E qual a sua formação escolar? Eu tenho ensino médio completo e fiz várias tentativas assim para ir. Não consegui ir para uma universidade porque quando eu terminei o médio eu já estava casada. Que negócio? O machismo ele prejudicou muito algumas mulheres e eu fui uma delas, né? Porque eu sempre gostei muito de estudar. Quando eu era criança, eu me acelerava no ensino, mas o meu pai, ele não tinha muito essa coisa da mulher ter que estudar muito. Quando eu completei o meu, na época, o primário, né? E ele achou que já estava bom. Já está bom, você já aprendeu a ler, não precisa mais. Aí eu bati o pé, chorei muito, pedi, fui ao meu avô. Então, meu avô falou, não, porque naquela época também a dificuldade de escola. A escola pública, você ia ter o primário, depois, se você quisesse continuar, você tinha que ir para uma particular, né? Para fazer tinha um acesso ao ginasial, né? Eu esqueci o nome que se diz agora. Admissão. Aí tinha que fazer curso de admissão, que era particular. E a escola também, particular. E meu pai, não, vai estudar, não precisa mais. Aí eu chorei muito, meu avô veio e falou, não, você vai fazer. Ela vai fazer sim, porque eu vou custear isso aí.
Aí eu fiz a admissão, a ginasial, fiz numa escola aqui também, na Posse, era particular. Passei, iniciei o ginasial, mas com sacrifício, já com a família emburrada, né? Meu pai e meu avô manteve. Aí eu terminei o ginasial. Quando eu terminei o ginasial, meu pai nem foi na formatura, né? Para ele, não interessava. Eu já estava, logo após fiquei noiva. Aí ele falou, não, minha mãe não precisa, porque você vai, o noivo, né? Vai casar e tal. E eu nem tinha muita intenção, na verdade, de me casar não, sabe? Naquela época eu já me sentia um pouco à frente de certas coisas que aconteciam naquela época, mas assim, se eu não casasse, eu faria coisas que algumas pessoas antigas, né, da minha família, diziam que eu ia fazer. Por eu ser muito levada, uma pessoa muito autoritária e não aceitava muito essa coisa dessa pressão de adulto, não aceitava. Mas eu pensei que eu sempre tive muito juízo também na minha cabeça, né? Eu pensei, cara, eu vou ter que tomar uma atitude, ou eu me caso ou eu saio de casa. Ou vou sair de casa, porque não dá mais para viver assim. Minha família era uma família boa, honesta, lutadora. Meu pai era um lutador, minha mãe também. Mas eles eram opressivos, entendeu? Não dava espaço para respirar, para criar, para ser alguém. Você tem uma ideia? Eu na escola, eu participei do atletismo. Eu participei de tudo, eu gosto, né? Participava de atletismo, me desenvolvi bem, comecei com handball, depois fui para arremesso, né? Participava dos arremessos, um professor viu eu praticando, gostou muito, eu já tinha mudado de escola, tinha ido para um outro colégio, e o professor achou que eu seria maravilhoso eu participar de uma Olimpíada. Me inscreveu na Olimpíada, que foi lá na Rural, na época, foi na década de 70, né? Mas meus pais não deixavam nada. E eu, levada, arteira, cheia de criatividade, menti para os meus pais. Disse para eles que eu ia num evento na escola, seria no final de semana, um sábado, e ia ficar o dia todo lá e tal. Mas não era. Eu ia na escola de lá, tinha para essa Olimpíada. E fui. Meu pai, minha mãe, na escola, é ali perto mesmo. Fui. Fiz uma trouxinha lá, uma laranja, uma banana, um lanchinho, botei na bolsa e fui. Lá e fui para a Seropédica. O dia todo, participando, mas com a cabeça, sabe? Participei, legal. Quando cheguei em casa, minha mãe já tinha ido na escola, já tinha visto que não era verdade e tal. Fui punida, né? Fui punida, apanhei. Naquela época, a coça era braba, né? Na semana seguinte, meu professor, poxa, eu tirei em terceiro lugar no arremesso de peso. Uma coisa que foi a primeira vez na minha vida. Por que hoje, por exemplo, um pai e uma mãe são malucos com um filho participar de um negócio desse e ser premiado? E eu não podia. Então não podia nada, não podia cantar nem dentro de casa. Só com autorização. Quando meu pai levava o grupo para tocar em casa, eu sentava para me exibir para ele e para os amigos que ele levava. Mas se eu postulasse fazer tinha um festival no Monteiro Lobato na época, de música, um amigo meu estudava lá, e ele, poxa, eu queria participar, mas eu não sei escrever. Eu já escrevi alguma coisa,
13, 14 anos. Aí eu escrevi, fiz uma letra e falei para ele aqui. Leva lá e dá para alguém. Porque eu queria participar de alguma maneira, que fosse anônima. Então isso tudo foi fazendo com que eu entendesse que o meu sonho nunca ia ser realizado. Não adianta sonhar. Ou você comete um erro muito grande com a sua vida, que é abandona a família, vai para a rua, mas não tinha, e eu pensava, não tinha estrutura para mim, porque não era acostumada no mundo, a família não ia apoiar, o que eu ia fazer? Mas eu tinha, antes, um objetivo de continuar meus estudos, me formar um dia alguma coisa e ter a minha própria vida, onde eu pudesse fazer aquilo que eu gostava de fazer. Mas como não tinha condições de fazer, naquele momento para mim não tinha condições. Se fosse hoje, né, o jovem hoje, eu saberia, claro, com a experiência que eu já obtive, mas naquela época não tinha como. Aí eu estava gostando realmente do homem com o qual me casei, porque naquele momento ele se comportava como uma pessoa que era a favor de tudo, né? Como sempre. Se comportava como alguém que iria me apoiar um dia se eu quisesse alguma coisa. Então passei a ter admiração, depois passei a gostar mesmo. Mas mesmo gostando, eu não queria fazer isso. Aí eu pensei, depois de um atrito muito grande em casa, e falei, eu não vou continuar sendo motivo de discórdia, de problemas em casa. Meus pais acabavam às vezes se desentendendo por conta disso. Vou me casar. Casei, um ano depois de casada, ainda sonhava em estudar. Consegui uma bolsa, numa escola, aí cheguei em casa, não, 1 ano e meio mais ou menos, não, ainda não, já tinha uma filha pequenininha, que vai tomar conta da minha filha. E minha mãe aí percebeu o erro, falou ainda assim, eu tomo conta. Ele falou, não, ela que é a mãe, ela que vai tomar conta. Ele também não tinha estudo. Mas aí eu peguei e falei, tá bom, então alguém tem que estudar nessa casa. Então vai você. Porque a gente precisa dar exemplo para o nosso, né? Aí eu passei aquela bolsa, aí ele pegou como... A minha seria integral, para ele foi 50%. Aí ele fez o médio, depois a faculdade. E depois o grande arrependimento da minha vida foi que lutei junto com ele, fiz tudo e esse estudo dele não valeu para nada. Aí eu forcei, já depois de adulto, filho grande, fui fazer o ensino médio. Terminei o ensino médio em 2000. Você fez o quê? Eu fiz a formação geral. Mas assim, eu, como sempre li muito e participei de vários cursos, né? Muitos, inclusive extensão pela UF, com a Inês Patrícia, que é uma pessoa que eu admiro muito. Muitos cursos de extensão. Estudei por minha conta própria, vamos dizer assim, né? Aí, quer dizer, criei uma base, né, para eu poder transitar nesse meio político, social, que é necessário você ter um mínimo de conhecimento de alguma coisa. Mas assim, né, faltou-me, mas fiz tudo para que os meus, né, meus filhos, netos agora pudessem ter esse estudo que eu não tive. E você trabalhava em quê? Assim, eu
houve um tempo que foi necessário eu trabalhar, que antes, eles diziam que não precisava trabalhar, mas quando chegou a necessidade, eu fui trabalhar em serviços gerais. Já depois de casar? Depois, em 90, que eu casei em 76. Em 90, ele mesmo arrumou esse emprego para mim, uma empresa de serviços gerais, eu fui. Enquanto os seus filhos eram pequenos, você não trabalhou? Não, eram pequenos. Meus filhos eram pequenos. Eu tinha nessa época, a minha mais velha, acho que estava com... A mais velha estava com 11 anos, 12 anos. Mas tinha uma de 12, 9, um outro de 5 e um pequenininho, um bebê. Já tinha 4. Aí 4? Luciana, Michele, o Júnior e o Valquir. E é uma menina que eu acabei adotando, né? 5 porque acabou Deus enviando para mim uma criaturinha que eu, entendeu? Registrei com minha filha. Aí chegou a dificuldade, eu fui trabalhar. Essa estava com 2 aninhos, mas ela veio para mim com 15 dias de nascida. Daí você trabalhou com carteira assinada? Trabalhei 5 meses de carteira assinada. 5 meses trabalhando. E nessa época não tinha vale transporte, né? E eu pegava 2 condições, que eu trabalhava em Belfor Roxo, mas não tinha ônibus de Santa Rita para Belfor Roxo direto. Ia para Nova Iguaçu para Belfor Roxo. Não tinha. Eu fui analisando, poxa, e vendo aquela situação que eu te falei, um lugar onde o poder público não chega com nada, né? A violência, a insegurança muito grande, as crianças sendo cooptadas para o tráfico, para o crime, e morrendo muito. Nessa época, a molecada estava morrendo lá, 13, 14 anos, era todo final de semana. Passava o domingo, chega na segunda-feira, podia procurar lá, na lixeira, estava lá as crianças caídas. Eu pensei, cara, poxa, um salário mínimo naquela época, não tinha vale transporte, alimentação, nada. E eu trabalhar e deixar os meus filhos lá para passar por o mesmo sistema, e não valia a pena. Aí eu fiz as contas, falei, não vale a pena, é muito pouco, não tem como pagar uma pessoa para olhar eles, entendeu? Eles estudam, não vou saber como controlar que hora que eles saem para a escola, se eles vão mesmo, se não vão. Eu vou acabar perdendo um deles para esse caminho também. Aí 5 meses depois eu resolvi sair do trabalho. Aí as pessoas lá gostavam de mim, não sai não. Porque, poxa, você pelo menos tem a carteira assinada, vai ter direito a isso. Eu falei, eu não quero carteira assinada, não. Eu quero ganhar dinheiro. E poder tomar conta e educar meus filhos. E isso aí, pensando bem, eu posso fazer sem me ausentar tanto da minha casa. Acharam que era loucura minha fazer isso, né? Isso é loucura. Você não vai ter segurança, vai envelhecer depois, não ter segurança. Eu já pensava assim, esse país, ninguém vai ter segurança nesse país. Envelhecer, a pessoa envelhece nesse país, eu dizia assim, com 60, 70 anos, doente, ganhando esse salário mínimo que ganhava já na época, que era muito pior que agora, né? O salário ainda deu um salto de lá para cá, mas naquela época era muito pior. Quando as pessoas se aposentam, chegam a se aposentar, elas já estão doentes. E o que elas ganham não dá nem para o remédio. Então eu vou tentar fazer o que da minha vida? Trabalhar para mim mesma, tentar fazer um pé de meia, e a minha aposentadoria vai ser, quando eu não puder mais trabalhar,
mas ter alguma coisa para eu me manter. Talvez você pensasse com aquela rebeldia, uma loucura, mas eu já via isso, mais ou menos, entendeu? Eu não sei porque, eu sempre tive uma percepção dessa coisa aí, diferente da maioria das pessoas. Aí fiz isso, larguei, fui até Muambeira, fui para Paraguai, fui mula, entendeu? Eu não tinha capital, mas eu comprava para os outros. Mas eu ficava mais tempo em casa. Eu ia num dia e voltava no outro. Mas ganhava um dinheiro. Em uma semana eu ganhava mais de um mês de salário, entendeu? Tinha como manter minha casa, manter meus filhos, a escola, pagava a escola particular, minhas filhas, isso, alimentação, porque para mim era primordial, para ninguém ficar doente, porque eu nunca acreditei na saúde desse país também, sempre fui insegura com médicos. Aliás, não se pode confiar em nada mais nesse país, né? Naquela época eu já não confiava, imagina agora, né? E na época eu já não confiava muito nessa coisa. Aí eu fiz essa minha trajetória. Aí depois, né, eu fui me libertando mais. Fui entendendo que já que eu trabalhava, já que eu eu poderia fazer aquilo que eu sempre gostei de fazer. Eu poderia, sim. Eu fui aprendendo comigo e aprendendo com grupos, né, de autoajuda, grupos que eu me inseria para discussão, porque eu sempre gostei muito de participar de tudo. Fui aprendendo que eu era capaz, que eu podia. E o que você mais gostava de fazer? Cantar. Então, aí você falou que seu pai fazia nessa análise, e falou da questão da composição. E quando que você começou a compor? Assim, do nada, o meu irmão mais velho, né? Ele também tinha essa coisa de escrever. Como a gente gostava de cantar, a gente ouvia as músicas dos artistas, dos cantores da atualidade e começava a criar as nossas em cima daquelas. Não vamos fazer assim, não, vamos fazer assim. Eu e meu irmão. Nós tínhamos uma veia assim do samba, né? Porque meus tios eram do Jacarezinho, nós passávamos nossas férias por lá, conhecemos a escola de samba. O meu pai e minha mãe antes era portelense e já tinham desfilado, gostava de samba. E assim, começamos assim como criança, escrevendo as coisas. Mas como eu fui impedida na minha adolescência, o meu irmão não, o que ele fez? Ele foi embora, ele começou a escrever para as escolas de samba local. Assim, existia uma escola em Miguel Couto, chamada Acadêmicos de Miguel Couto, que não existe mais. Ele começou ali escrevendo, na época era o Neguinho da Beija-Flor, escrevia lá. Ainda não tinha ido para outras. Neguinho da Beija-Flor, meu irmão, o nome dele era Jorge Victor, mas ele era chamado de Jorge Tarzan, por ele ser dessa finura. Ele era muito magro e o apelido dele era Jorge Tarzan. E aí ele começou a escrever samba ali. E, poxa, ele vinha com o samba e me mostrava. Eu escrevia aqui, minha irmã, vamos lá. E a gente começava junto ali, aquilo foi crescendo. Aí comecei a incentivar, ia para lá para ajudar a incentivar ele, mas não participar. Aí, quando eu me decidi a fazer o que eu gostava, que na verdade não era nem samba enredo, eu cantava, que o meu forte na época, que eu era criança, que eu ouvia meus pais cantar lá, era o quê? Quem estava na frente? Era Dalva de Oliveira, Ângela Maria, Elisete Cardoso, né? E outras cantoras mais, Elza Soares. Elza Soares foi a minha musa inspiradora, mas também era muito discriminada. Elza Soares, eu acabei pegando o ramo do samba assim, porque eu vi
que ela era muito discriminada, as pessoas falavam mal porque ela teve aquele romance com Garrincha e ele era casado. Então todas as mulheres passaram a ser mal faladas da música, porque Elza Soares. Então meu pai se pautava muito nisso. E Elza Soares, eu sou fã de Elza Soares. Quando eu voltei a pensar em cantar, em escrever alguma coisa, eu vim em cima do samba. Aí fui convidada para escrever um samba enredo em 95. Falei, será que eu sei ainda? Será que eu vou conseguir? Aí eu peguei a sinopse, cheguei em casa com a sinopse, olhando para aquilo assim, aí o digníssimo lá de casa falou assim, é ruim, isso é besteira, tu vai, é ruim, você não tem capacidade para isso não. Foi a palavra-chave. A palavra-chave foi essa, porque aquela noite eu não dormi. Eu não tocava, como não toco instrumento musical nenhum. Tudo que eu sei é só de ouvido. Eu passei a noite todinha escrevendo. No dia de manhã, quando amanheceu o dia, eu estava com o samba pronto. Aí eu comecei a cantar. Ensaiando ali comigo mesmo em casa. E os compassos de samba, tudo tinha que estar perfeito. Aí ele, você escreveu? Eu falei, eu não saí de casa, você não viu? A noite toda escrevi isso aí. Aí fui lá e escrevi o samba na escola, num bloquinho que tinha perto de casa, uma escola de samba. Primeiro ano de escola, que ela era bloco, primeiro ano de escola. Unidos de Santa Rita. Aí escrevi lá o samba. E fomos. Começou a competição, fui competindo. Quando chegou na final, o samba estava na boca da comunidade, todo mundo, o pessoal abraçou, gostou, fiz um samba pequeno, uma escola pequena. Mas o machismo, né? Ninguém admitia que eu pudesse ganhar por ser mulher, né? O que fizemos? O dia que estava marcado para a final, eles viram que eu estava organizada com o meu grupo, leva a torcida, aí a comunidade chegou junto, eles adiaram. Porque não vai poder ser hoje, que não sei o quê, blá, blá. Aí fomos para a segunda semana. Teve problema, não teve também. Quando chegou na segunda-feira, na escola, na semana seguinte, a reunião, a diretoria se reuniu e decidiu que o samba vai ser do outro. Como assim? A diretoria decidiu que o samba será do colega. Fiquei muito revoltada. Como pode ser isso? Claro que eles sabiam que porque o jurado que teve no primeiro, eles já tinham. Tá bom então. Mas aí eu já tinha sido, no mesmo dia dessa final que não teve, um rapaz que eu conhecia há muito tempo, que era vice-presidente da Flor de Iguaçu, aqui da Posse, me convidou para escrever um samba, concorrer um samba lá. Falei, eu não vou dormir com isso, cara. Eu vou escrever esse samba. Aí fui lá, participei da reunião, da aula de compositores, peguei a sinopse. Inclusive, a sinopse caiu perfeito para mim naquela sinopse, porque eu estava passando um problema de vizinhança, lá no bairro, e mexia muito com as crianças, né? Uma pessoa que perseguia muitas crianças lá e tal. Aí eu sentei, chamei um parceiro, uma pessoa que era do movimento negro, achei que
aquela letra ali, ele poderia estar me ajudando. E ele me ajudou bastante, com alguns pitacos. Eu escrevi o samba. E fui apresentar. Fui para a apresentação. Nessa época eu não interpretava. Por quê? Porque eu estava muito tempo sem cantar e eu não... O de lá até cantei no samba curto, mas eu não me sentia à vontade, numa outra escola com porte maior, de interpretar aquele samba. E era um samba grande, né? Era um samba grande. Então eu pedi a um amigo, né, que fizesse a apresentação do samba para mim. O samba estourou na apresentação. E assim, tinha lá compositores do Leão de Iguaçu, compositores que tinham vindo da velha guarda lá do Salgueiro, que era o Fumaça, falecido já. Tinham vários compositores de escola. O Pinga, que é um compositor que escreve para várias escolas no Rio, que era compositor do Bezerra da Silva. Eu sabia que eu estava concorrendo com pessoas de peso e que ali ia ser briga de foice, né? Mas eu falei, vou encarar. Eu fui. Aí o samba ficou lindo demais. O carnavalesco, quando ele ouvia assim, mas eu olhava para ele, eu percebia que ele ficava, sabe? E fomos disputando. Quando chegou na final, os compositores não admitiam. Eles não queriam admitir que eu tivesse ido para a final com eles. Eles diziam, não admito. O Fumaça, ele falou assim uma vez para mim, olha, dona, que eles têm essa mania, né? Ô, dona, seguinte, eu não admito muito esse negócio, não. Lá no Salgueiro, muitas vezes que eu concorri lá, até a minha senhora escreveu alguma coisa, mas não assinava, não. Não assinava, não. Isso é. As mulheres têm que auxiliar. Olha só que é o seguinte, eu sempre fui desaforada, né? Vocês estavam lidando com outros tipos de mulheres. Entendeu? Aqui é outra história, mas comigo não funciona muito bem desse jeito, não. Entendeu? Não funciona isso, não. Já era. Aí o outro pegou, chamou o carnavalesco, ameaçou o carnavalesco, disseram que iam dar tiro no rabo dele, essas coisas todas. E o carnavalesco ficou assim, meio que... Chegou no dia da final, a comunidade já estava toda com samba na ponta da língua. E não teve como. Até porque era uma escola pequena, né? Se fosse uma escola, porque nós sabemos que acontece isso. Hoje não existe mais uma disputa de samba enredo séria. Os sambas já são tudo marcado. Nesse país, aliás, né? Tudo é carta marcada. Nada é sério mais. E como rola muita grana, rola dinheiro, então as pessoas vendem, se compram, se vende tudo. E é por isso que eu, na minha avaliação, é difícil você encontrar um bom samba hoje. Na minha época, na época que eu era jovem, no Natal se dava disco de escola de samba, de presente no Natal para as pessoas. Por quê? As obras eram obras-primas, maravilhosas. As composições eram maravilhosas. Hoje é boi com abóbora, vamos dizer assim. Tem assim, um grupo de 8 compositores num samba, 10 compositores num samba. Por quê? Eles têm que fazer o chamado condomínio.
fazer condomínio porque o gasto é muito alto, o custo é alto para se competir numa escola de samba. O compositor, ele tem que levar a torcida, ele tem que alugar o ônibus para levar a torcida, ele tem que bancar a torcida na quadra, ele tem que gastar na quadra. Tem que ser aquele que mais gasta, que mais tem torcida. E isso gera um custo muito alto. Então, ele acaba colocando pessoas que têm dinheiro, que pode gastar, mas que não compõem nada. E alguns dessas pessoas são professores de português, de história, e eles saem consagrados como os grandes compositores que, na verdade, não escreveram uma linha. Até corrigiram, fizeram uma correção, porque a maioria dos compositores, não dos da agora, mas de algum tempo atrás, não sabiam escrever mesmo direito. Eu tenho um amigo que é compositor, que nós fizemos um samba juntos, para concorrer no Unido da Ponte, que ele não escreve uma linha. Ele não sabe escrever. Mas sabia formar os versos. Mas sabe, está aqui. Então, quer dizer, esse cara encontra alguém que não sabe compor, mas sabe escrever. Né? Sabe fazer uma correção do português. E aí ele coloca aquela pessoa na composição. Né? Então, no caso ali do Flor de Iguaçu, não aconteceu isso, porque, na verdade, ninguém estava ali ganhando dinheiro para fazer isso. O prêmio era coisa que até nem se viu. Não tinha premiação de dinheiro? Era um troféu. Só o troféu? Era um troféu. Aí o presidente da escola de samba viu que o carnavalesco ficou oprimido, medo de anunciar o ganhador, então ele anunciou. E eu ganhei aquele ano o samba, em 95, no Flor de Iguaçu. A partir dali, comecei a... Mas era você e com quem de parceria? Eu e o Ezequiel, José Ezequiel, que também não era compositor, né? Eu não conhecia como compositor. Eu chamei ele porque, assim, ele tinha um conhecimento gramática, vamos dizer assim. Ele tinha e fazia alguns versos, coisas assim. Então, mas foi de grande participação. Foi muito importante a participação dele, né? Muito. Ele escreveu junto comigo. Nós ganhamos o samba, só que nós ganhamos e ele sumiu. Eu continuei na escola, os ensaios até o dia do desfile. Gravamos o samba, né? E foi o desfile na Nova Iguaçu. O samba, a escola não ganhou o primeiro lugar, mas o samba foi 10. Entendeu? A partir dali eu me ingressei. A presidente da escola, que era a Maria Miranda, que era presidente da escola, que eu a denominei como madrinha, porque foi dali, né? Ela começou a me levar para visitar outras escolas, porque ela criou uma velha guarda ali na escola, e a velha guarda fazia visita. Como a Portela era a madrinha da velha guarda, ali a gente visitava muito a Portela. E eu era acompanhante da velha guarda, porque nessa época eu não podia ser velha guarda. Eu estava com 37 a 38 anos, não podia ainda ser velha guarda. Mas era acompanhante porque eu cantava. Então as velha guarda, quando vai visitar, canta. Então comecei a frequentar a Portelinha, dali o Império Serrano, dali a Toca do Betinho, que fazia sempre um musical todo final de semana ali. E aí comecei a escrever para outras escolas aqui também, né? E era o mesmo problema. Mesmo problema aqui, todas as escolas, as pessoas queriam que eu fosse participar. Porque daí comecei a tiveram uma visão de mim, as mulheres participavam, a escola enchia. Então era interessante que eu participasse, mas não podia ganhar.
entendeu? Não podia ganhar. Aí um amigo levou um trabalho meu para Mato Grosso e lá estava se formando um bloco só de mulheres em Mato Grosso, chamado As Caprichosas de Levergé, na cidade de Levergé. E esse meu amigo já fazia... Ele que foi intérprete do meu samba de 95, no Flor de Iguaçu. Pedrinho Lins. Pedrinho Lins, meu amigo, não sei onde ele se encontra hoje, porque já tem muitos anos que eu não o vejo, mas aquele é amigo, foi amigo. Ele me indicou lá, eu mandei um trabalho meu e elas me contrataram. As mulheres lá do bloco me contrataram, mandaram um texto para mim, aqui no Rio, para eu fazer um samba. E eu fizesse esse samba, gravasse e mandasse de volta. Eu fiz. Nesse primeiro ano, Pedrinho Lins me deu um estoque, porque assim, lá como não era o samba, assim, a cidade acostumada com samba, e ele já conhecia o macete todo, ele sabia como tinha que ser formatada aquela música. Ele me ajudou. E eu fiz, gravei, mandei. Elas adoraram. Aí tinha lá um senador da República, que é o senador Jonas Pinheiro. Ele que bancava o carnaval naquela cidadezinha, mandou as passagens para mim, me contratou, fui eu. E esse ano, interessante, né? Quando as coisas vêm e vão na nossa vida. Eu tinha defendido um samba da Unido de Belford Roxo, aquela Inocente de Belford Roxo, o samba do Pinga. Eu fui intérprete do samba do Pinga lá. Ele não ganhou, mas o presidente, que era o Penelis, ele gostou da minha interpretação. Um ano que o Jackson Martins tinha saído do Inocente de Belford Roxo, e ele queria que eu fosse a intérprete lá. Ele chamou esse menino do Leão de Iguaçu, que fazia intérprete ali. E aí ele falou, bom, com essa dona que eu vou trabalhar, o Penelis, no princípio, eu seria a intérprete. Depois, com a reclamação, virei segunda. Eu falei, mas para mim não me importava. O que eu queria era ganhar o mundo, entendeu? E eu pensei, bom, eu sendo intérprete aqui não tem problema, se tem dinheiro, se não tem. E a alegação é que não tinha dinheiro. Eu vou, porque eu vou chegar lá no Rio, eu tenho certeza que com o meu trabalho, eu vou ser contratada para outras escolas e a minha carreira vai deslanchar. Mas a dificuldade em casa, os problemas, crianças esperando o papá. Aí chega essa proposta para ir para Mato Grosso. Eu fiquei assim, pensativo, porque em Mato Grosso eu ia ganhar dinheiro. Aqui no Rio eu não ia ganhar dinheiro, mas tinha mais a chance de entrar para o cenário era maior. Mas eu tive que optar para ir para Mato Grosso. E fui. Fui e fiz aquele trabalho em Mato Grosso aquele ano, e no ano seguinte, Então você ficou de 98, 99 e 2000. Fiz 3 trabalhos. Fiz primeiro ano e segundo ano para esse bloco, Caprichosos de Levergé. No terceiro ano eu fiz com outro bloco chamado Moinho da Mandioca, um bloco da mandioca. Era assim, entendeu? E assim eu fui indo. Depois eu cheguei no Rio, já tinha as pessoas já começaram a conhecer melhor, e comecei a fazer os trabalhos de samba de raiz, e ser contratada para trabalhar, cantar nos bares, cantar na noite, em alguns lugares. Fórum Mundial de Educação, fui contratada para fazer um show em Nova Iguaçu, e fui ganhando, fui trabalhando, até em 2012 eu tive um baque muito grande da minha vida e resolvi me parar
um pouco. E aí, hoje eu estou me dedicando mais à parte religiosa, minha religiosidade, que antes eu até fui negligenciei bastante, que a gente pensa que manda na gente, né? A gente pensa que se manda, que quem escreve o destino todos, nós fazemos uma parte, mas eu tenho certeza hoje que a outra parte fica por conta das energias que nos regem. E aí parei, fui me curar, né? Tentar me curar um pouco daquela dor, que até hoje não cessou, mas assim, abrandou, o entendimento é outro. E estou voltando devagarzinho. Mas você conseguiu se sustentar só de música desse período? Nesse período eu consegui. Nesse período, 2012. Até 2001, por exemplo, assim, eu consegui. 2002, até 2002 eu consegui. Né? Fazendo uns biscates sim também, porque assim, eu só não sei roubar, nem usar droga, traficar, eu não sei. Mas eu sei fazer de tudo um pouco, né? Eu nesse negócio de samba, comida, a culinária africana, tudo isso, então eu fazia meus fundos de quintal. Eu já fazia antes, né? Fazia todo mês o fundo de quintal na minha casa. Fundo de quintal, que eu seguia aquela linha, né? Fazia fundo de quintal, fazia uma feijoada, um mocotó, uma tripa lombeira. E isso tudo vendia, uma guabaiana, e ia vender, vendia. Eu vendia o meu peixe, entendeu? A música, a culinária. Hoje eu permaneço, quer dizer, não permaneci na música hoje, mas hoje eu optei para outro lado, que é a costura. Hoje eu trabalho com a moda. Faço a moda, a minha moda, a moda que tá valendo no momento. Por exemplo, eu faço as túnicas afro e vendo, me defendo de alguma maneira, entendeu? Eu acredito nisso, eu acredito na força de vontade, eu acredito que o dom é Deus que dá pra gente, o Olorum, e a gente tem que sintonizar nisso. E qualquer pessoa, se sintonizar no dom que recebe natural, ela consegue sobreviver. Entendeu? É claro que tem muita gente aí para dificultar a vida da gente. Eu briguei muito, sabe? Em todos os lugares que eu cheguei para cantar, às vezes até de graça mesmo. Você ia lá para ajudar um amigo, chegava lá, o amigo vai fazer um festival, vai fazer um musicalzinho, tá chamando lá os amigos para fortalecer. Até nesses lugares, chegava lá, eu era boicotada. Que era o locutor, porque era o outro compositor que estava lá, nunca chamava. Hora de chegada, inscrição. Aí ele chegava, sentava lá na mesa, lá com as amigas. Maria Miranda era uma grande admiradora, ficava lá sentado na mesa lá, né? E ficava na minha. Aí iam cantando, iam chamando. Vamos cantar. Só quando a casa estava praticamente vazia, é que chegava a minha vez. Tinha 2, 3 pessoas, eu me levantava e cantava para aquelas 2, 3 pessoas, porque eu achava que elas mereciam. Porque elas ficaram ali, né? Eu cantava, mas eu falava. Sabe? Uma falta de respeito, sempre briguei, porque eu acho que eu sou mulher, não sou frágil, porque se eu fosse frágil eu não estava aqui, por tantas coisas que eu passei na minha vida. Na noite, sozinha, tinha que me virar, entendeu? Então eu não sou frágil. E tenho a mesma capacidade que um homem para sobreviver, de compor as minhas músicas e minha arte.
Então eu sempre briguei e sempre fui encrenqueira. As pessoas, mas era muito barraqueira, encrenqueira. Não, não sou barraqueira. Eu reivindico o meu direito. Sempre reivindiquei. Aqui no Pombal, um tempo atrás, no Aliados, um bamba que foi diretor do Leão de Iguaçu, fez um evento uma vez. Eu cheguei lá, estavam todos os meus amigos compositores lá. Pinga, que é um que eu admiro muito ele gosta muito de mim também. Quando me viu chegar, tia Rosa, que agora hoje eu sou tia Rosa, né? Rosângela se transformou em tia Rosa. Tia Rosa chegou, vamos chamar a tia Rosa para cantar. E o cara, nunca vi ele escrever uma linha nem cantar um samba. Mas como ele era o organizador ali, ele dizia que a dona da festa sou eu. Ele virou e falou assim, quem é essa dona? Tia Rosa, pô, chama, não conheço. Eu não conheço ela, por que eu vou chamar? Tá bom. Eu falei, quantos amigos então, né? E aí todo mundo, vai. Pô, chama. Aí um colega que estava cantando, Paulinho Madrugada. Paulinho Madrugada parou de cantar, uma hora e falou assim, seguinte, pessoal, eu vou dar uma parte aqui para tia Rosa. Algumas pessoas estavam comigo e falaram, se eu fosse você, eu não cantava mais não. Eu falei, mas sabe o que acontece? Eu vou cantar sim. Eu vou cantar em respeito ao meu amigo que me deu a parte e eu tenho que dar uma resposta para esse cara aí, né? Aí fui lá e cantei. Quando eu terminei, cantei uma música assim. Eu terminei de cantar, que o mundo veio abaixo. O cara ficou assim, parado. A família dele caiu de pau em cima dele. Poxa, como é que pode? Você fazer um negócio desse? Canta mais uma lá. Não, tia Rosa falou assim, agora já é abuso. Aí já é abuso. Eu cantei porque ele disse que não me conhecia. Aí ele passou a conhecer agora. Ele perguntou quem eu era para ele me chamar para cantar. Eu só fui para dizer para ele quem eu era. A família dele foi em cima dele e ele veio falar comigo. Ele veio falar comigo, mas assim, ele não se desculpou. Ele se justificou dizendo, poxa, mas tia Rosa, mas você é muito marrenta. Eu não te conhecia, né? Então, mas eu acho assim, mas você, não precisava, você é muito marrenta. Falei, é assim que eu sou. Tá bom para você? Isso aí. E isso, coisas assim desse tipo, acontecem sempre. Sabe? Acontece sempre. E aí, para você participar de alguma coisa, você tem que se impor dessa forma. Às vezes ser soberba, que às vezes as pessoas tomam como uma soberba, mas não é uma defesa mesmo. E assim, por isso, porque é uma história mais ou menos parecida, que eu, por exemplo, eu tenho uma admiração muito grande com a Ivone Lara. Eu não conheço a Ivone Lara pessoalmente, mas algumas pessoas que a conheceram me falaram, né, que ela também passou por isso, porque na época dela, por exemplo, nas escolas, as mulheres eram chamadas de pastoras, né? As pastoras, na escola eram pastoras. E que ela começou a se meter a cantar, a escrever alguma coisa, e as pessoas começaram a tentar também tirar. Mas ela se impôs e hoje ela é Dona Ivone Lara. Aí eu falei, então é assim. Aí meu repertório passou a ter, no mínimo, 3 músicas da Dona Ivone Lara, e que é o fechamento meu. Ganhou o samba do Flor de Iguaçu, precisou se filiar a uma sociedade arrecadadora? Eu não me filiei nunca a nada, sabia? Nem ECAD, nada. Eu sempre fui livre. Nunca me... Algumas pessoas, você filia porque você vai receber lá na frente. Sei lá, eu nunca acreditei nada disso.
Do sistema, você conhece o sistema de arrecadação? Não conheço, nunca busquei. Há alguns anos atrás, o Daniel Guerra começou a reunir ali no Silvio Monteiro um grupo para fundar uma instituição aqui, na Baixada, nesse porte aí. Eu, inclusive, estava dentro, fui escolhida para a direção desse negócio aí. Mas entrou essa questão do machismo também. Entrou, porque passado algum tempo eles começaram a jogar de lado e depois não conversaram mais sobre esse assunto e a coisa, não sei, não foi para frente, entendeu? O Décio também, ele sempre projetou na mente dele, conversou uma coisa a esse respeito. E eu estava até disposta a me integrar ali com esse grupo para a gente ver. Mas aí não foi à frente. Também não esquentei cabeça, não. A senhora podia cantar um pouco o samba que a senhora ganhou no Flor de Iguaçu? O samba que eu ganhei no Flor de Iguaçu, o tema era Sonho de Criança. Sonho de Criança, aí eu cantei assim: mergulhei no reino encantado de criança, onde tudo é poesia, onde tudo é fantasia, imaginação, borboleta gigante, soldadinho de papel, nuvem cintilante, no castelo encantado eu entrei, mas de repente apareceu uma fada e avisou que na ciranda dos sonhos tudo pode acontecer. O cravo brigar com a rosa e as bruxas com Merlin diz aí: deixa as crianças sonhar, Margot Merlin, tire essas bruxas daí. Deixa as crianças sonhar, Margot Merlin, tire essas bruxas daí. E assim foi. E aí eu queria que a senhora falasse um pouco também desse trabalho junto com os compositores, porque ao mesmo tempo que tem o machismo, tem uma cooperação também. Né? Você falou que defendeu o samba do Pinga. Como que se deu essa relação? Sim, porque eu sendo intérprete, ele é compositor, eu sou intérprete. Nesse período, estava se tentando, as mulheres tentando entrar, aquela senhora lá que cantava em São Paulo, Helena de Lima, também tem uma música no meu repertório que eu canto. Ela era de frente, né? Cantava em umas escolas lá. E aqui se tentou nessa época fazer isso. E o Pinga é compositor, excelente compositor. E ele começou a pensar: vou pedir a tia Rosa para fazer essa interpretação para mim. E também era barato, né? Que eu estava querendo. Nós fizemos essa amizade, ele me chamava e eu ia. Pagava minha passagem, me dava um trocadinho para trazer o pão para casa para as crianças. Estava precisando, era um trabalho, entendeu? Era uma relação de trabalho, na verdade, entendeu? Mais do que de amizade. Você só defendeu dele ou defendeu de outros? Não, teve outros também. Teve do Paulinho Manaú, o que já é... Onde? No Leão de Iguaçu. Teve o do outro que foi na Unido da Ponte. Também defendi. Teve no Bandeirante mesmo, no Palmeirinhas. Teve algumas escolas que eu... Então olha só. Você acabou se projetando mais como intérprete. Como intérprete, como compositora, eu só tive os samba que eu ganhei aqui e os que eu fiz para fora, né? Como compositora de samba enredo. E assim, fiz 2 sambas, escrevi 2 sambas na Portela com um grupo também, que fechamos um grupo para escrever para Portela. Foi Minas, não sei, o tema foi falando de Minas Gerais, e o outro foram Os Olhos da Noite. Nós escrevemos 2 sambas para lá. Esses 2 sambas não passaram da fita, porque lá na Portela, primeiro é a fita que você manda, eles escolhiam pela fita, pela gravação, aqueles que iam para a quadra concorrer.
Então, eu escrevi 2 sambas para lá, tinha carteirinha e tudo, mas fui assaltada no ônibus, levaram a minha carteira, levaram a carteirinha de compositora da Portela, que eu fui escrita lá, também nunca mais fui, que eu achei uma sacanagem, um samba, 2 sambas lindos que nós escrevemos, que mereciam, pelo menos, ir para a quadra para disputar. Não digo que assim, nós escrevemos um samba para ganhar. Nós escrevemos um samba para disputar. O samba merecia. Eu que gravei o samba, mas ele foi cortado na fita. Por essa questão do grupo. Porque tem a máfia, né? A cartolagem do samba também. Nosso grupo era um grupo... Tinha um intérprete, um compositor da velha guarda, que era o Portela, parecido do Luiz Carlos, que era chamado Portela, mas que ele não tinha, talvez, assim, uma entrada tão boa assim, porque eles cortaram o samba da gente na fita, entendeu? Esses são os trabalhos que nós fizemos. E quando você foi para o Mato Grosso, como é que foi lá o trabalho? Foi muito bom, muito show, um show... Cara, é pena que eu nunca me interessei em fazer fita, gravação, nada, nem sei se eles têm lá. Eu sei que no segundo ano... Eu fiz o samba, eu escrevi o samba e foi para puxar o samba lá. No segundo ano, teve uma família da pessoa homenageada, porque lá eles homenageiam muitas pessoas, chegou a fazer uma gravação para mandar para fora, porque tinha um grupo familiar dessa homenageada que morava no exterior, não sei se era no Japão, e eles mandaram para lá. Na verdade, eu não tenho nenhum documentário sobre nenhum trabalho que eu tenha feito, entendeu? Talvez tenha no Fórum Mundial de Educação, porque eles fazem um trabalho de preservação do documento. E dos trabalhos que eu fiz para a incubadora de empreendimentos populares, tem também. Eu mesma não queria alguma coisa maior, entendeu? Então, para você compor é um trabalho? Para mim, compor é um trabalho, um lazer. Para cantar é um trabalho, um lazer. Entendeu? Eu digo para os meus filhos lá que a música salvou a minha vida várias vezes, porque eu tive momentos na minha vida tão ruins, que eu pensava que eu ia infartar, entendeu? Aí, me chamavam para cantar ali, e a receptividade do povo, do pessoal que ouve, do público, era tão boa, tão grande, que me dava aquela vontade de continuar. E você tem uma disciplina para compor? Disciplina, sim, que sentido? Para compor, para fazer a letra da música? Eu escrevo de intuição. Você continua fazendo letra? Agora não mais. De vez em quando me vem uma inspiração assim, que é inspiração. Me vem uma inspiração à noite, que eu durmo um pouco, né? Eu escrevo aquelas letras lá, vou escrevendo. Depois, no dia seguinte, já foi tudo embora. Deve ter um montão de coisa escrita lá nos cadernos lá, mas já foi tudo embora. Assim, ambição mesmo, eu acho que eu já perdi um pouco. E te perguntar isso, qual o seu maior sonho como compositor? Não sei. Qual foi? Era cantar para 1 milhão de pessoas. As suas músicas? As minhas, de qualquer um. O negócio era cantar. Sabe? Porque eu tenho essa ambição ainda. De cantar, tenho. De ver. Porque quando eu ia para o Mato Grosso, por exemplo, uma cidade, então era um palco montado, e você via mais de 1.000 pessoas ali, te ouvindo, parando para te ouvir, e sorrindo, e ver a pessoa depois dizer assim, eu amo você, eu amo ouvir você cantar, pegar o filho no colo assim, aqui, ele te adora. Isso dá uma alegria muito grande, saber que você consegue alegrar, trazer alegria
no coração de outra pessoa também? Cantar para mim é um dom divino. Cantar para mim é uma coisa maravilhosa, a mais maravilhosa que existe no mundo. Entendeu? Saber que você está cantando, que está trazendo esperança, trazendo alegria para o coração de alguém. Isso para mim não tem preço. Entendeu? Não tem preço. Ver que as pessoas ficaram felizes de ver você cantar, de ouvir você cantar. E que aquela música trouxe alguma esperança, trouxe alguma mensagem para a vida daquelas pessoas. Sabe? Eu não sei, talvez, o que é isso, né? Eu acho que todos os artistas devem sentir isso. O pintor, o poeta, o escritor, o artesão, aquele que esculpe, deve sentir. Deve ser. Por isso que são artistas, né? Deve ser isso. A sua religiosidade influenciou no seu trabalho com música? Eu acho que sim. Porque hoje, por exemplo, eu acredito que tudo vem através das energias da natureza, daquilo que você acredita. Eu, por exemplo, não estudei música, tá? Não toco violão, cavaquinho, pandeiro, nada. Né? De onde vem o meu dom? De onde vem a minha voz que todo mundo diz que é linda? De onde vem a afinação que eu tenho? De onde vem minha voz? Não é do nada, vem de alguma energia, de alguma coisa. Então eu acredito em ancestralidade, eu acredito que seja de ancestrais. E o fato de você estar na Baixada, você acha que influenciou para você fazer samba? Na Baixada? Só de estar na Baixada? Pode ser, né? Porque, assim, eu não pensei nisso. Nunca pensei em ser. Não, o que me influenciou? Eu acho que não. Sabe por quê? Assim, eu na minha infância, todo ano chegava as minhas férias, eu ia para casa desse meu avô. Meu avô morava no Jacarezinho. Embora meu pai fizesse isso em casa, todo mês, regional e tal, mas eu ia para lá. E lá, meus tios frequentavam a escola de samba Unidos de Jacarezinho. Um era diretor lá, o outro era passista. Nós não íamos, não desfilávamos lá. Eu não desfilava, meus irmãos não, moravam aqui na Baixada. Mas no carnaval, o meu tio, tinha um tio que era a minha paixão, meu tio, que eu considerava muito, ele terminava o desfile lá, embaixo, no Presidente Vargas, lá na época, ele não ia para casa, ele vinha direto para Nova Iguaçu. Ele vinha do jeito que ele estava. E chegava em casa, acordava a gente cedinho. Titio, ó, titio, vamos sambar, botava o samba. Ele me ensinou a gente samba. Nós aprendemos a sambar em casa. Tudo. E ele fazia, botava porta-bandeira, uma via de porta-bandeira, tudo era dentro de casa. E ele vinha trazendo isso pra gente. Entendeu? Então, isso influenciou bastante. Eu acho que mais do que a localidade é a família. Então, Família. São as relações pessoais. Eu acho que isso vem uma coisa de ancestralidade, vamos dizer assim. E você falou muito da questão do machismo em relação às mulheres, mas suas experiências em reuniões de aulas de compositores... Isso revela totalmente. Não, mas assim, eu queria, se você puder falar assim, da sua memória, que você lembra dessas relações, não só em relação à questão da mulher, mas em relação à questão dos próprios homens também, que não tem aquele comportamento mais... o que se vê como padrão de masculinidade, né? Que no samba, o homem, nas letras de samba, muitas têm um padrão de masculinidade. Tem, claro, porque a mulher, na letra, ali é uma deusa, né, para eles, né? No que eles escrevem, não na conduta deles. A conduta é uma e o que eles escrevem, o imaginário deles é outra. A poesia vem para eles colocando uma flor, a bela flor, a mulher, aquela que... E outro detalhe, que eles usam, que eles podem usar. Eu tive esse problema muito sérios com isso também. Porque mulher no samba
seria, no caso, uma mulher para se deitar com eles, entendeu? Coisas que eles encontraram dificuldade bastante, né? Eu fui presidente de ala de compositores no Bandeirantes. Você imagina as coisas que a gente ouve. E se você determina alguma coisa, eles não aceitam porque você é mulher. Que isso? Aceitar uma mulher. Na cara de pau na careta. E eu sou assim, eu não tenho muito, o meu pavio também é muito curto. E para lidar com esses tipos, você tem que ter um pouco homem nas certas horas. Né? Você tem que ter uma conduta de homem também. Um colega no União falava assim, aí me dava uma cantada, aí eu, não gosta? Uma coisa, quer dizer, você não gosta de homem? Não se trata de não gostar de homem, não. Ué, eu que tenho que escolher o que eu quero, como eu quero. Não é porque eu canto samba, que estou no meio do samba, que vai virar samba, não, filho. Aqui nada é samba, entendeu? Então tem essas coisas aí. E em relação aos próprios homens, o que você percebeu? Entre eles, assim, a conduta deles para eles mesmos, são corporativismo. São fechados. E quando tinha um homem mais afeminado, o que você percebeu? É muito difícil. É assim, eu não declarado não conheci. Conheci até, mas não declarado, que eu não posso dizer, porque são outras pessoas que disseram. Também tinha discriminação com relação à mulher. Porque eles têm, na verdade. Muitos até procuram se aproximar da mulher, andar com a mulher, conviver com a mulher, dizer que é fã da mulher, mas na minha opinião pessoal, não é. Não é por aí, não sei. Não, uma das coisas que eu ficava pensando muito era isso, assim, hoje em dia, né, quando a gente vê escola de samba, se vê uma representatividade gay muito grande, né? Mas não nessa área. Não nessa área. Os gays, eles querem brilhar, eles querem aparecer com brilho, eles querem até, assim, eu acho que o sonho de todo gay é ser uma rainha de bateria. Porque eles já fizeram tudo, de tudo, né? Eles já porque, na verdade, eu acho que eles começaram, quem começou essa coisa de muita pluma, de muito paetê, que eu acho lindo, né? Foram eles, que estar em cima de um carro todo maravilhoso, a nudez, foram eles, né? Que trouxe somou, né? A arte trouxe valorização para os desfiles das escolas, mas é essa a missão deles, eu penso que é assim, ser reconhecido como mulheres. Mas na aula de compositores não tinha. Talvez eles não, se tinham, eles não tiveram coragem de se colocar como tal, entendeu? Porque eles também sabem que ali há o machismo muito grande. Eu não digo homofobia porque eu não suporto essa palavra e não concordo com ela também, entendeu? Que eu entendo homofobia como outra coisa. Os grupos que a senhora participou, a senhora falou que fazia um movimento com mulheres lá? Dentro do samba ou... Do samba e fora dele? Não, assim, o ativismo era do grupo de movimento negro, né? Comecei com o pessoal do PVNC, que reunia para criar os pré-vestibulares para negros. Depois, a Rede de Mulheres da Baixada, a discussão da violência contra mulheres, a questão
do empreendimento, empreendedorismo para mulheres saírem da violência, né? Violência doméstica. Da violência doméstica. Eu acredito que se você tem condições, eu acredito nisso, a minha discussão toda foi colocada nisso, até desde lá do começo, com a questão das crianças, quando as mulheres tinham que sair, que você tendo essa independência financeira, você sofre menos violência, não só na sua casa, como na sociedade como um todo, entendeu? Então eu fiquei muito focada nessa discussão, a política, né, que eu participei muito, fui muito ativa dentro do partido político, e nas escolas de samba, nos grupos musicais, no Samba Achada, que eu fiz parte desde o começo, dentro da comunidade, das comunidades, no movimento Mova Brasil, que a minha filha participava e eu era integrante, eu trabalhava com ela, e tudo eu me enfiei, né, um pouquinho nesse negócio, sabe? Eu acho que a necessidade sempre que eu tive de estar participando e tentando levar alguma coisa, somar alguma coisa com alguém. Então, tia Rosa, fala um pouco mais de como funcionavam os quintais, fundos de quintal na sua casa, como você vivia um pouco também dessa renda. Não era, digamos, viver, era para manter o próprio evento, entendeu? Eu não vivia dessa renda. Eu tinha que manter esse evento. Como manter? Você sabe que tudo tem custo, né? Tudo tem custo. E se você não tem como manter, não acaba. Como um determinado tempo acabou. Eu tinha que ter. Eu não tinha, na época, quando eu comecei, não tinha som próprio. Não tinha os músicos, né? Um cavaquinho para quem fosse tocar. Eu tinha que manter pelo menos uma passagem, né? Tinha que fazer uma comida. Não, a comida eu fazia, porque a comida eu vendia. A comida... Não, eu não vendia comida. Estou falando, eu vendia a bebida. Eu fazia o caldo lá, o feijão amigo, o feijoado, e eu dava aquela comida e as pessoas compravam a bebida. Mas para quê? Para que eu pudesse, no final, molhar a mão, porque todo mundo precisa viver, né? O músico, eu não concordo com esse negócio. O fulano vem dar uma palhinha aqui, eu não concordo. Eu acho que é a exploração do pobre para o próprio pobre, entendeu? Pelo próprio pobre. Eu acho que ninguém é pobre, ao ponto de precisar, de ter que fazer isso. Então, eu fazia assim, fazia lá uma comida, chamava esses parceiros, que eram o Décio, o Pinga, vem aí dar uma palhinha aqui. E eles iam convidava as pessoas para... E a tentativa, na verdade, lá onde eu moro, para tentar trazer o pessoal a ouvir alguma coisa. Se acostumar com a cultura. Entendeu? Eu gostava. Aquilo era uma festa para mim, para minha família, para meus filhos também. Assim como meu pai fazia. Eu fazia uma festa em casa, trazer os músicos, porque meus filhos precisam ouvir música boa, meus vizinhos. A gente se reunia para ouvir música boa. A intenção era essa. Porque eu acho que se cada família, toda família, se reunisse pelo menos uma vez no ano, que se fosse, para colocar a criança, o jovem, para ouvir uma coisa legal, boa, interessante, que vai somar na educação dela, no gosto musical, na cultura, eu acho que salvava metade da pátria. Né? Que um compositor que nós entrevistamos falava isso também. Essa coisa de fazer eventos em quintais. E ajudava, assim. Na verdade, ele era um músico, ele ia ajudar, doar o trabalho dele para ajudar uma outra pessoa que tinha. Ele fazia isso. Havia até que era lá em casa que ele ia, né? E eu fazia isso, porque eu queria que meus filhos aprendessem. Era uma satisfação para mim, era um lazer, e eu queria que meus filhos aprendessem. Os filhos dos meus vizinhos,
também soubesse. Tanto é que, por último, o que eu fiz? Eu arrumei uma graninha, comprei 2 caixas de som, um cabeçote, comprei microfone e uns meninos lá do bairro que estavam começando a querer aprender alguma coisa, eu chamava lá para casa. Eu falei, olha, vocês vêm para cá, uma vez por semana, vocês toquem aí, porque quando chegar no final do mês, que o pessoal vai vir tocar aqui, eu vou botando vocês para aprenderem, para vocês Eu queria que eles crescessem, né? Aí meus filhos, que eram adolescentes, também começaram a se empolgar, né? Se misturar naquele... Só que aí entram tantas coisas, sabe, para atrapalhar no meio. Eu comprei, eu fiz, eu coloquei os meninos ali. Para incentivar, eles não eram bons, eram ruins pra caramba. Mas eu vou dizer, não, tem que incentivar, é bom. Aí vamos no campinho ali. Meu marido jogava bola, tinha um pessoal lá que queria um pagode. Vamos lá, vamos tocar um pagode. Levava ele, levava o som. Aí os caras lá pegavam um dinheirinho, cada um fazia uma vaquinha, pum, e dava, entendeu? Isso, não é só o futebol, o esporte que tira o moleque do caminho errado, não. Música também tira. E eu pensei isso. Aí entra sempre aquela que estraga prazeres, que diz assim, ela está explorando vocês. Ah, não vai não, ela está explorando vocês. Está ganhando dinheiro em cima de vocês. Que dinheiro? Sim, eu que comprei tudo. E por final, ainda teve alguém que disse para eles, aquele som lá, vocês quando saírem, vocês carregam, porque aquilo ali é de vocês. Ela pagou com o dinheiro que ganha em cima de vocês. Ganhava o dinheiro onde? Era ali. Entendeu? Gerou um mal-estar muito grande, uma tristeza muito grande em mim. Deu uma parada. Aí eu conheci o Mauro Viana, que é um jornalista, né? E fazia um trabalho lá no Catete, no museu, no Catete, a República do Samba, Museu da República. Ele fazia a República do Samba, né? Em programa de entrevistas com compositores, cantores. Aí ele que me batizou como Tia Rosa. Ah, não, eu vou te chamar de Tia Rosa porque você faz igualzinho a Tia Surica, igual a Tia Doca, você faz o seu samba, você faz a comida, você transita por esse universo. Então você agora vai ser a Tia Rosa. Foi Mauro Viana. Passei a frequentar lá o Museu do Samba e assim fui continuando a minha caminhada na música, no samba, até acontecer isso tudo que eu falei e eu dei uma parada. Agora, tem um mês mais ou menos, ele vai estar lançando um livro, porque foram 20 anos do República do Samba, vai estar lançando um livro sobre o República do Samba. Eu fui lá a fazer a abertura da palestra do livro para ele, onde eu conheci lá o Museu José Bonifácio, e a essa proposta de eu estar fazendo lá no dia 12 de maio o Varandão da Tia Rosa. Passei a fazer o Varandão da Tia Rosa a partir daí, do museu, que era o fundo de quintal que eu fazia na minha casa, mas itinerante. Onde tem um espaço, onde alguém cedeu um espaço, a gente vai lá, faz uma comida, convida os amigos, faz uma conversa. Eu disse para uma amiga essa semana, eu acho que o programa da Fátima Bernardi nasceu disso aí, foi copiado do Varandão da Tia Rosa. Porque nada mais é que isso, você fazer entrevista, fazer uma conversa e cantar um samba, conversar sobre tudo, né? Sobre política, sobre o trabalho, sobre o racismo, sobre o machismo, e fazer uma homenagem sempre a alguém. Buscar sempre alguém que faz um trabalho bonito numa comunidade, ou seja na música, ou seja qualquer tipo de arte, ou qualquer tipo de serviço social. A gente, nesse programa, nesse trabalho, a gente homenageia essa pessoa. Entendeu? Esse é o Varandão da Tia Rosa. Eu gostaria muito de poder ter uma produção legal. Tinha uma amiga aqui da Nova Iguaçu que falou que ia produzir o Varandão da Tia Rosa. Já tem uns 5 anos que ela disse que ela ia produzir. Não cumpriu, né?
quem sabe um dia alguém chega e vai cumprir. Porque tia Rosa pode ser qualquer pessoa, né? Tia Rosa pode ser qualquer pessoa que tenha, que ame fazer esse tipo de coisa. E um dia ficar esse legado, né? Da roda de conversa. Porque a gente precisa conversar. As pessoas precisam conversar sobre as coisas, né? E nada melhor do que cantando e tomando um biricutico e comendo né? Um negócio. É isso. Essa é a minha vibe. Muito obrigado, de verdade. Eu que agradeço vocês, porque falar sobre essas coisas para mim, cara, é revigorar, sabe? É me incentivar novamente a fazer tudo de novo.